Então, beleza, pessoas, boa noite. Nessa aula de hoje a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente estava vendo na aula passada, ou seja, a gente vai continuar falando sobre osciladores, né? No caso, lá na aula passada a gente estudou o básico ali sobre osciladores e a gente trabalhou com o oscilador harmônico, né? A gente trabalhou com um dos osciladores harmônicos, que era a ponte de Wien. Aí a gente viu lá toda a estrutura para que o oscilador funcionasse, né, e para que ele pudesse gerar um sinal senoidal a partir do ruído. Agora, hoje a gente vai ver aqui os relaxadores, os osciladores de relaxação, no caso, né? Relaxador não é um nome totalmente errado, mas não é usual, tá? O mais usual é... Ó, a moto passando. O mais usual é oscilador de relaxação, beleza? Mas relaxadores também é um outro nome não muito usual, mas que podem aparecer. Nesse caso aqui, esse tipo de oscilador, ele vai funcionar mais ou menos na mesma estrutura do oscilador que a gente viu anteriormente. A diferença desse cara aqui é que ele não vai gerar uma onda senoidal, e sim esse circuito em específico de relaxação que a gente vai ver hoje vai gerar para a gente uma onda quadrada. Então, esse circuito aqui de relaxação vai trabalhar em cima de um sinal quadrado. Beleza? Então, vamos lá. Esse aqui vai ser, então, o nosso gerador de onda quadrada. Então, esse é o nosso circuito de geração, ok? Onde a gente tem aqui o amplificador operacional, 3 resistores e um capacitor, tá? E aqui a gente já vai entrar em mais detalhes do nosso circuito. O importante, ou o mais importante, é que esse circuito aqui ele vai trabalhar com duas bases, tá? A primeira base vai ser uma tensão de referência aqui, né, que é o nosso VT, e o outro vai ser uma tensão do elemento capacitivo, que é o nosso VC. Esses dois elementos em conjunto que vão conseguir gerar a nossa onda, ou gerar a onda que a gente está, a princípio, querendo gerar, tá? Então, vamos olhar aqui com um pouco mais de detalhes esse nosso circuito, ok? O que a gente consegue enxergar aqui no circuito? A gente consegue enxergar, obviamente, o nosso amplificador operacional. A princípio, eu posso trabalhar com qualquer amplificador operacional. Aqui está colocando o 741 como o amplificador do circuito, mas eu posso usar qualquer um, ok? A gente tem 3 resistores. Vejam que a gente tem esses 2 resistores de baixo nomenclados como R1 e R2. Então, esses 2 resistores aqui formam um divisor de tensão, ok? Aonde eu estou pegando uma porção do sinal de saída e jogando para a entrada positiva, ok? Então, esses 2 resistores aqui da parte de baixo vão pegar uma porção do VO e realimentar pela positiva. Então, esse divisor de tensão aqui, ele vai trabalhar como uma porção do VO que vai voltar para a entrada positiva. E a gente também vai ter essa parte de cima, onde a gente tem esse R, digamos assim, um R sozinho aqui. Então, esses 2 de baixo, R1 e R2. Esse aqui, normalmente, ele não é nomenclado como um R3, é nomenclado como um R sozinho mesmo. E a gente tem esse capacitor, aonde isso daqui também pode ser considerado um divisor tensão, né? Só que não é um divisor tensão puramente resistivo, né? Vai ser aqui um circuito que vai pegar uma porção do VO e a partir dessa porção do VO ele vai carregar o nosso capacitor. E a tensão do capacitor, a tensão do nosso elemento C, vai aparecer aqui na entrada negativa do meu amplificador operacional, ok? Então, vejam que a gente tem 2 pontos de realimentação aqui do VO para as entradas. Então, a gente tem VO por um divisor puramente resistivo, vindo para a entrada positiva,
e a gente tem uma porção do VO por um divisor RC vindo para a entrada negativa, tá? Aqui 2 detalhes muito importantes. Primeiro, né, essa tensão que vai aparecer na entrada positiva é uma tensão sempre fixa, obviamente, né? Porque se eu pegar uma tensão qualquer de VO e colocar ela num divisor resistivo, essa tensão aqui que eu vou ter entre o R2 e o R1 é uma tensão fixa. Ela sempre é a mesma tensão. Essa tensão que aparece no ponto positivo, a princípio é uma tensão fixa, tá? A tensão que aparece no ponto negativo, na entrada negativa, é a tensão do capacitor. E a gente sabe que o nosso capacitor ele tem a tendência de carregar. Então, ele tem um processo de carga, ok? Lembrando lá que, a princípio, o nosso capacitor ele começa descarregado, ele leva um certo período de tempo até que ele faça a carga completa. Então, tem todo aquele processo do 5 tal para que ele possa ser completamente carregado. Então, tem uma curva de carregamento. Então, o que eu tenho aqui na nossa entrada negativa não vai ser um valor fixo, vai ser um valor que, conforme o tempo vai passando, ele vai sendo alterado. Beleza? Então, essa é a ideia. A princípio, na minha entrada positiva, eu tenho um sinal mais constante e na entrada negativa eu tenho um sinal que vai seguir a tendência de carregamento do nosso capacitor. Beleza? Tá aí, ok. Porém, contudo, entretanto, todavia, se a gente for um pouco mais a fundo e forçar aí a nossa memória para lembrar do que a gente já estudou anteriormente, a gente vai chegar aqui numa conclusão bem interessante, que é o quê? Se a gente olhar apenas para a parte de baixo aqui do circuito, então a gente vai ver que eu tenho VO, tenho aqui esse divisor resistivo, esse divisor resistivo vem aqui para minha entrada positiva. Se eu desconsiderar esse R, esse C daqui de cima e colocasse um sinal qualquer aqui na minha entrada negativa, o que eu iria ter como estrutura do nosso sistema? Eu iria ter a estrutura de um comparador. Então, caso a gente analise o circuito apenas pela parte de baixo aqui, ou seja, apenas R1, R2 e um amplificador, a gente vai ver que essa estrutura aqui, ou essa parte da estrutura, é na verdade um comparador. Tudo bem, é um comparador inversor, mas é um comparador. Eu estou colocando aqui um nível de tensão a ser comparado na minha entrada, tá? Nível de tensão que está sendo colocada pelo divisor aqui para comparar. Então, isso aqui é um comparador de nível não inversor, tá? E se a gente olhar só para a parte superior aqui, ignorar o R2 e o R1 e olhar só para a parte de cima, a gente vai ver o R, vai ver o C e a gente vai lembrar lá dos nossos integradores e derivadores. E a gente vai perceber que esse circuito aqui, ele é, na verdade, um integrador. Então, essa parte de cima da minha estrutura, ela nada mais é do que um integrador. Então, o que eu estou tendo aqui como uma estrutura completa? Na verdade, eu estou tendo uma estrutura de comparação acoplado a uma estrutura de integração. Então, estou pegando essas duas estruturas básicas, colocando elas no único circuito, e essas duas estruturas mais básicas colocadas no circuito desta forma, faz com que eu tenha um gerador de onda quadrada. Então, o próprio circuito aqui, sem eu ter a necessidade de colocar um sinal de entrada, vai gerar uma onda quadrada de saída. Percebam que, né, obviamente, eu não tenho sinal de entrada em lugar nenhum aqui. Eu tenho o terra aqui no capacitor, tenho o terra aqui no R1, mas eu não tenho sinal de entrada. Então, a partir de qualquer ruído que eu tenha, o meu sistema ele vai ter uma saturação inicial e a partir disso ele vai começar a gerar uma onda quadrada para a gente. Ok? Isso a partir do quê? A partir da tensão VT, que na verdade é uma tensão de comparação, e da tensão do capacitor, que na verdade é uma tensão de integração.
Tá? Então, na verdade, aqui a gente está fazendo a junção de duas estruturas básicas, comparador com integrador, e isso gera para a gente o gerador de onda quadrada ou o oscilador de relaxação com resposta quadrada. Ok? Agora deixa eu passar para essa imagem aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Vamos ver qual que é o formato aqui, né, no caso. Essa nossa linha em vermelho que está aparecendo no gráfico é a tensão VO, ok? Então, o que está aparecendo em vermelho é o VO, propriamente dito, e o que está aparecendo em preto, ou o que está aparecendo aqui na linha preta, é a nossa tensão VC, é a tensão do capacitor, tá? Percebam que, inicialmente aqui no nosso gráfico, a gente está com o valor de saída positivo, ou a gente está com uma saturação positiva, beleza? E esse capacitor ele vai carregando. Ele vai carregar até onde? Ele vai carregar aqui até uma tensão VC, ou melhor, uma tensão VT aqui. Quando o capacitor carrega até essa tensão, o que vai acontecer? Vai acontecer que o meu sinal vai alterar de nível, então ele vai sair aqui da saturação positiva, vai lá para a saturação negativa, e quando isso acontece, o meu capacitor ele começa a ter um sistema de carga para o outro lado, ok? Então vamos voltar aqui, ó. Vejam só, o que acontece? O meu amplificador, eu não tenho controle de ganho a princípio nele, beleza? Então o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que eu vou ter sempre uma saturação aparecendo no VO. Então sempre vou ter saturação positiva ou saturação negativa, ok? Qualquer que seja o meu valor de entrada inicial, ou qualquer que seja o meu valor inicial, eu vou ter uma saturação, obrigatoriamente, tá? Mesmo que eu não tenha sinal, porque a gente sabe que, querendo ou não, um circuito real vai ter offset, vai ter ruído, vai ter qualquer coisa. Então, inicialmente eu vou ter alguma tensão diferente nessas duas entradas, o que vai me gerar uma saturação. Então, obrigatoriamente, o meu sistema ele começa saturado, ou positivamente ou negativamente. Vamos supor que ele começa saturado positivamente. VO tem uma saturação positiva. O que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou gerar aqui nesse divisor de tensão da parte de baixo, uma tensão positiva aqui na nossa entrada positiva. Então, vou ter uma tensão ou uma parte do VO aparecendo aqui, tá? Então, vamos supor inicialmente que R1 e R2 são iguais. Então, eu vou ter metade de VO aparecendo aqui na entrada positiva. Qualquer que seja a tensão inicial do meu capacitor, a princípio, ela vai estar abaixo da tensão da entrada positiva, tá? Não qualquer, mas vamos considerar que ele está inicialmente descarregado, ok? Se ele está inicialmente descarregado, a tensão VC obrigatoriamente é zero, certo? Então, capacitor descarregado, VC vale zero e a minha entrada negativa tem 0 volts. A minha entrada positiva vai ter metade de VO. Se eu tenho essa diferença entre as duas, vai acontecer que o meu VO vai continuar saturado positivamente. Até qual momento? Até o momento que esse capacitor carregue a ponto da tensão da entrada negativa seja maior que a tensão da entrada positiva. Quando isso acontecer, o meu VO ele vai trocar. Então, em vez de eu ter uma saturação positiva, eu vou começar a ter uma saturação negativa. Então, percebam que, inicialmente, esse capacitor está carregado, beleza. Tem o divisor de tensão na parte de baixo, pegando parte do VO e lançando para a entrada positiva. E o capacitor ele vai começar a carregar pelo VO. Então, vou ter um sistema de carga aqui acontecendo nesse capacitor e a tensão do capacitor vai começar a subir até o momento em que a tensão do capacitor vai ser maior do que a tensão do divisor de tensão. Quando isso acontecer,
VO inverte, vira uma tensão de saturação negativa no VO. Se VO é negativo, consecutivamente, a tensão que vai aparecer na entrada positiva também vai ser uma tensão negativa. E esse capacitor vai estar polarizado da forma invertida, então ele vai começar a carregar para o outro sentido. Ou seja, a tensão VC ela vai começar a cair até quando? Até o momento que a tensão VC seja menor, ou no caso aqui maior do que a tensão da entrada positiva. Beleza? Então é isso que esse gráfico aqui está mostrando para a gente, tá? Obviamente que para essa estrutura aqui que a gente tem o mesmo caminho, né? Para a carga positiva quanto para a carga negativa. Então, o meu circuito, ele sempre vai gerar uma onda quadrada e de 50% de Dutch, ou seja, simétrica, né? Então, a parte positiva, a parte de saturação positiva da onda, também vai ter o mesmo tempo de saturação negativa, tá? Ou da parte negativa aqui da onda. Então, eu tenho o mesmo período de tempo, tanto para a parte de cima quanto para a parte de baixo aqui da onda quadrada. Sim, tem a ver com esse sistema aqui do capacitor, sim, né? Aí eu não sei exatamente se é só por isso, mas tem a ver com isso sim, tá? Aí talvez vá um pouco mais longe, um pouco mais além dos meus conhecimentos, mas tem a ver sim. Porque justamente o que o sistema está fazendo aqui, né? Está carregando positivamente e carregando negativamente, ou vai, entre aspas, carregando, descarregando, carregando, descarregando. Ele está fazendo um processo de relaxação, né? Então, a partir desse processo aqui, do capacitor e da comparação que eu consigo gerar essa onda quadrada, né? Até aqui talvez fique um pouco mais simples de ver, ó. Aqui é o VT propriamente dito, ó. Então, toda vez que a tensão do capacitor toca no VT, a minha tensão VO inverte. Tocou no VT, inverte. Então, no caso, obviamente, eu tenho dois VTs, né? Eu tenho o VT positivo e o VT negativo. Se a minha saída saturou positivamente, meu VT é positivo. Se a minha saída saturou negativamente, o meu VT é negativo. Mas o capacitor ele sempre está dentro do circuito, tendendo ao meu nível de saturação. Mas por causa do VT estar sempre alterando, o meu capacitor ele nunca chega na saturação, ele chega sempre no VT e faz com que eu tenha a inversão na saída. Beleza? Mas aqui, basicamente, se a gente conseguir relembrar, conseguir entender que a gente tem um comparador e um integrador, fica muito mais fácil da gente visualizar a resposta desse nosso sistema, tá? Obviamente que o que importa aqui para a gente, se a gente olhar para esse gráfico, a gente vai ter a tensão do capacitor, vai ter essa tensão VT, mas o que é realmente importante para a gente é a tensão de saída, que é a tensão em vermelho. Obviamente que a gente fala do VT e fala da tensão do capacitor para que a gente entenda o funcionamento, né? Isso aqui não vem do além, né? O sistema ele gera a onda quadrada a partir da tensão do capacitor e da comparação, né? Aqui, diferente lá do nosso oscilador harmônico, ele não vai gerar tensão a partir de um ruído, né? Ou seja, eu não preciso ter aquela frequência no ruído para que eu filtre aquela frequência e amplifique ela até ela aparecer na saída. Aqui eu tenho um ruído inicial, obviamente que vai gerar uma saturação positiva ou negativa, e a partir do capacitor que está sempre carregando para ambos os lados que eu estou gerando esse sinal, né? Daí até um outro ponto que vocês podem olhar, a minha frequência aqui de oscilação vai depender do meu VT e também da velocidade do capacitor, ou a velocidade de carga aqui do capacitor. Então, para que tem essas duas equações aqui, né, do lado do circuito? Para que a gente veja que a nossa frequência vai depender da tensão de comparação e vai depender
da tensão do capacitor. Ou no caso da curva de carga do capacitor. Se a minha curva de carga do capacitor for lenta, a minha frequência vai ser mais baixa. Se a minha curva de carga do capacitor for mais alta, a minha frequência vai ser mais alta, ok? Com a mesma taxa ou com a mesma velocidade ali de carga e alterando o VT, eu também consigo frequências diferentes na saída. Beleza? Então aqui no caso eu dependo desses dois parâmetros para conseguir gerar a minha frequência de onda quadrada, tá? Então essa é a minha resposta aqui, basicamente essa é o meu funcionamento básico do sistema, tá bom? Aqui, como eu já tinha comentado ali com vocês, né, a gente a princípio tem um DUT de 50%, a parte positiva e negativa elas são simétricas devido ali ao nível de saturação ser sempre igual, o VT ser sempre igual para os dois casos, né, e ao meu circuito de carga positiva e negativa ser igual também. É o mesmo R e o mesmo 100, então não tem como eu ter velocidades diferentes aqui, tá? Então esse é o nosso funcionamento. Para a gente conseguir então trabalhar aqui com o nosso gerador de onda quadrada, o nosso gerador de relaxação, a gente tem essa estrutura aqui, tá? Aonde o nosso período vai ser determinado por 2RC multiplicado ali pelo ln de Vsat mais Vt e Vsat menos Vt, tá? Então a gente consegue determinar o Vt, né? Obviamente aqui no caso a gente pode arbitrar um Vt que a gente queira trabalhar, ou a gente pode colocar dois resistores e verificar qual que vai ser o Vt que eu vou estar trabalhando. O meu Vsat vai ser um valor padrão, né, que a gente vai trabalhar. Então vai ser a tensão de alimentação. O R e o C também são dois valores que a gente pode arbitrar, né? A gente pode fixar um e achar o outro, ou a gente pode arbitrar os dois e daí sim, a partir disso, descobrir qual que é o nosso período do oscilador. Mas aqui no caso, um ponto importante é, quando a gente está usando esta fórmula aqui, a gente está achando o período e não a frequência, tá? Então no caso aqui a gente está calculando qual que é o período completo aqui do meu sistema e daí a partir do período eu consigo, obviamente, achar a minha frequência, tá? Mas por que que a fórmula aqui em si, ela trabalha com o período, né? Porque quando a gente está trabalhando aqui com essa tensão do elemento capacitivo, a gente está sempre trabalhando com o tempo decorrido de carga. Né? A gente não está trabalhando com uma frequência aqui. A gente sempre está trabalhando com o tempo corrido. Então, quando a gente junta essas duas coisas, ou seja, quando a gente está juntando a equação do VT com a equação do VC, a gente está falando de tempo decorrido. Beleza? Aqui até também interessante, ou importante aqui, é vocês perceberem uma outra coisa, né? Se vocês lembrarem lá da aula passada, eu mostrei para vocês que todo oscilador ele tem uma estrutura básica, né, de amplificação e de beta de retorno, ok? Onde, se a gente for um pouco mais a fundo, a gente vai ver que a gente tem, pelo menos lá naquele harmônico, a gente tem o beta, tem o amplificador e tem o K, que é a função de transferência, que também é um retorno. Aqui no caso a gente tem a amplificação, que está aqui, né, que é o próprio amplificador operacional, e o nosso beta, ele é determinado por esse divisor de tensão. Então, o nosso beta aqui, ele é determinado pelo R2 e pelo R1. A gente tem o beta aqui. Então, a gente calcula, a gente chega nessa equação aqui a partir do nosso beta. Beleza? Considerando que a gente tem esse beta aqui, tem a saturação e tem essas equações relacionadas, tá? A gente consegue chegar nesse nosso
nessa nossa equação de resposta aqui, onde período é 2RC do log de VSAT mais VT sobre VSAT menos VT. Tá bom? Aí, óbvio, né? Aqui não importa, entre aspas, qual que é o R2, qual que é o R1. Isso não faz diferença para a gente a princípio. O importante é o VT, tá? É diferente, por exemplo, lá dos filtros, né? Se vocês lembrarem que até os resistores de ganho influenciavam na frequência de corte lá de um filtro. Aqui não, tá? Aqui, esses dois resistores, eles podem ser quaisquer uns, desde que eles me gerem o mesmo VT. Então, não tenho influência dessa estrutura, entre aspas, de ganho aqui, ou dessa estrutura de beta na resposta. Ele só precisa me gerar um VT específico. Beleza? Até aí, de boas, dominado, sossegado, tranquilão. Feliz, alegre, contente, saltitante. Dominado, todo mundo morreu já. Show. Então, vamos fazer dois exercícios aqui, rápido, para falar a verdade, tá? Então, primeiro aqui, né, supondo que a gente tenha esses componentes, eu quero determinar a frequência de oscilação do oscilador de relaxação, aqui do nosso OR, tá? Então, vou fazer um exercício aqui, só aplicando a fórmula ali para a gente ver qual que é o processo. Vamos abrir aqui o nosso Word. E vamos lá. Nossa, quanta gente. Deixa eu puxar o enunciado aqui. Nem sei se vocês estão vendo o Word. Então, sim, estão vendo o Word. Então, supondo aqui que o nosso resistor é de 1K, capacitor de 100 nano, R1 de 2K, R2 de 18K, determinar aqui a nossa frequência de oscilação, tá? Vou puxar para cá também a nossa figura base, nosso circuito. Então, nosso R é esse resistor aqui da parte de cima, obviamente, né? Esse resistor do integrador. O capacitor nunca vai ter erro, né? É o capacitor do integrador. O R1 aqui, a princípio, é o elemento que está na parte de baixo. E o R2 aqui, o elemento que está na parte de cima aqui desse divisor de retorno para a parte, para a entrada positiva, tá? Então, por onde que a gente pode começar a calcular aqui? A gente pode começar calculando a nossa tensão VT, ou seja, aquela nossa tensão de comparação, a tensão do comparador. Então, VT vai ser igual a R1 sobre R1 mais R2. Multiplicado pelo nosso VCC, obviamente, né? Meu Deus, cadê? Tá aqui. R1 mais R2 multiplicado pelo VSAT, ou VCC. Aqui eu posso colocar VCC, VO, VSAT. No caso, vão ser todas iguais, tá? Então aqui não tem problema. Vou deixar como VSAT. Então, se a gente olhar para essa fórmula aqui do divisor tensão, da nossa tensão de comparação, a gente vai ver que a gente tem o R1, beleza? A gente tem o R2, beleza? A gente não tem esse VSAT. Então, o enunciado ele não está dando a nossa
tensão de saturação. Isso, é a tensão da fonte, Flávio. Exatamente. Aqui a gente pode falar que o VSAT é igual ao VCC. Beleza? Eu posso falar aqui que por padrão, VCC vai ser igual a VSAT, que vai ser igual a VO. Que no caso é a mesma coisa, né? Aqui, pra gente. Justamente porque, como a gente está trabalhando sempre com a saturação ela vai ser o valor que eu estou alimentando o amplificador operacional. Então, se a gente alimenta o amplificador com 12 volts, o nosso VSAT, V de saturação na saída, é 12 volts, ou seja, o nosso VO vai ser sempre 12 volts, porque aqui, nessa estrutura, a gente está sempre trabalhando com as tensões máximas na saída. Beleza? Então tá. Então aqui a gente primeiro, né, pode se deparar com um problema. Então pegando aqui a fórmula do VT padrão, a gente vê que a gente tem um R1, tem um R2, mas não tem esse VSAT, ou não tem o VCC. Tanto faz aqui, tá? Então a gente não tem. Então a gente pode ir por dois caminhos aqui, né? A gente pode primeiro falar que não tem como a gente resolver, né, porque está faltando parâmetro. Então, a gente não teria como resolver esse cara por faltar parâmetro, ou a gente pode gerar uma determinação aqui, né? A gente pode determinar que esse cara aqui vai ser igual a 12 volts, por exemplo, tá? Daí, obviamente, né? Cada um pode arbitrar a tensão que quiser aqui como alimentação. Mas aí vem o que eu já comentei com vocês várias vezes lá para trás, né? Não faz sentido nenhum a gente arbitrar uma tensão aleatória, tipo 18 volts, 7,5 volts. Sempre arbitrem tensões que sejam viáveis, né? Como, por exemplo, tensão de bateria, ou 12 volts, 9 volts, 5 volts, coisas que sejam meio padrões, tá? Vai arbitrar aqui 7,65 volts, não faz sentido nenhum, tá? Então a gente tem esses dois caminhos. Pode falar que não dá para fazer, ou pode arbitrar uma tensão para continuar aqui o exercício. Eu vou arbitrar uma tensão de 12 volts para a gente fazer aqui o nosso cálculo. Ok? Isso não está no enunciado, eu que arbitrei esse valor de 12 volts aqui. Tá? Então, nosso R1 ele vai ser 2K. Beleza? Então, 2K. E o nosso R2 é 18K. Nosso VCC aqui é 12 volts. Beleza? Então, basicamente, aqui a gente tem 2K divididos por 20K, certo? A gente vai ter ali 2K divididos por 20K, que vai ser 0,1. E esse 0,1 vai estar multiplicando o 12. A gente vai ter aqui 0,1 multiplicado por 12. Ou seja, o nosso VT ali vai ser de 1,2 volts. Então, esse primeiro cálculo aqui do VT, da nossa tensão, ela, obviamente, é útil para a gente, ela serve para a gente, para que a gente possa colocar isso lá na nossa fórmula para achar o período. Beleza? Então, obrigatoriamente eu tenho que ter o valor de VT para poder jogar na fórmula. Então, puxando aqui a fórmula lá do período, o que a gente tem? Que o período vai ser 2RC do log ou do ln de saturação mais VT e saturação menos VT. Tá? Então, se eu não tivesse determinado aqui esse 12 volts e a gente tivesse o VT de alguma maneira, quando eu chegasse aqui na fórmula também não ia dar para calcular, porque eu não teria o VSAT, tá? Não teria a saturação, ou VCC. Então, por isso que eu determinei ele. Então, o nosso T aqui, ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual a 2 que vai multiplicar o R. O R aqui, no caso, é o R do nosso integrador. Então, é 1K. Que vai multiplicar o nosso capacitor, que é 100 nano. Isso aqui vezes o ln do VSAT
mais VT e VSAT menos VT. Que aqui no caso, né, é 12 menos 1,2, opa, mais 1,2, embaixo é 12 menos 1,2. Beleza? Então, basicamente, isso aqui que nós temos. Então, o nosso T aqui, o que ele vai ser? 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 100 dá 200. Olha só que cálculo difícil esse, né? K vezes nano dá mili. Então, a gente tem 200, mili não, né? Micro. 200 micro, que multiplica ln aqui de 13,2 dividido aqui por 10,8. Beleza? Então, nosso período aqui é 200 micro multiplicado pelo ln de 13,2 dividido por 10,8. Vocês puderem me ajudar aí fazendo o ln, por favor? Estou sem minha calculadora aqui no momento. Se vocês puderem fazer a continha aqui, eu agradeço. Zero vírgula 0,087, 40,13, 0,2, algo de errado está errado. Zero. A Bia já fez tudo ali já. Ah, não, sem problema. Tá aquele 0,40. Tá. Ah, show de bola. Então acho que você fez errado aí, André. Quer dizer, pelo menos a maioria aqui deu 0,2. Ah, então show. A Bia já fez diretão lá, né? Então tá bom. Obrigado, Bia. Sem problemas. Então, prosseguindo aqui, vou fazer por partes, né? Então o ln aqui vai dar 0,2, 0067, 06955. Olha só que número bonito. Sei. Precisa tudo isso, prezada? Não. Precisa tudo isso. Mas já que vocês mandaram, vamos usar, né? Multiplicado aqui por 200 micro. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 40,13 microsegundos. É bem isso aí, André, que eu tô na calculadora do PC, eu olhei aqui e falei, só tem log, eu fiquei com preguiça de fazer. Eu pedi pra vocês fazerem. Mas deu tudo certo, isso que importa. Não pode confundir o log com o ln, né? Se fizer só log, já era. Putz, mas daí eu tenho que entrar num site, cara. Muito trabalho. Muito difícil, cara. Daí já complicou demais minha vida, PR, mas agradeço. Não, obrigado. Depois vou dar um bisu aí. Não manja esse site aí que você mandou. Vou dar uma olhada. Então, beleza. Então, o nosso período aqui é de 40, aproximadamente 40 micro. Beleza? Então, para a gente achar aqui a nossa frequência, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que, obviamente, fazer 1 sobre o período. A gente achou o período, não a frequência, tá? Então, frequência é igual a 1 sobre t. Tá? Então, fazer aqui que a frequência vai ser igual a 1 sobre 40,13 micro. Então, a nossa frequência aqui vai dar, deixa eu ver, divididos por
Aproximadamente 24,91 Hz. Tá aproximadamente aí 25 kHz de frequência. Então, esse circuito aqui com esses componentes e essa alimentação vai me gerar essa frequência. Prezado, se a gente mudar os componentes, obviamente vai mudar a frequência. E se a gente só mudar a tensão de alimentação? Putz, se a gente só mudar a tensão da alimentação, a gente vai mudar o VT. Mudando o VT, esses valores que estão aqui no LN, eles vão tender a ser ajustados a partir disso, né? Porque eu vou mudar o VT, vou mudar o VCC também. Então vai ter uma tendência a eles ficarem mais ou menos iguais. Então vai ter uma tendência de eu ter mais ou menos a mesma frequência, mesmo que eu altere essa tensão aqui de alimentação, tá? Não quer dizer que vai sair exatamente igual, mas vai ter uma tendência bem grande a seguir na mesma linha. Agora, se eu alterar a tensão da alimentação e manter o mesmo VT, aí sim muda bastante a resposta. Se eu mudar a tensão da alimentação e não mudar o VT, obviamente também muda. Só que daí, né, eu estou mudando os componentes. Para ter outra tensão de alimentação e o mesmo VT, eu tenho que mudar os componentes. Tá? Mas é basicamente isso aí. Então, vocês olharem, né, a gente vai ver que a estrutura aqui desse oscilador de relaxação é uma estrutura relativamente simples, né? Por que eu digo relativamente simples? Porque a gente vai trabalhar com duas estruturas que a gente já conhece, comparador e o integrador, tá? Pera lá. Pode acontecer sim, Rodrigo, mas ele não altera drasticamente. Eu não tenho uma mudança abrupta. Eu não tenho uma mudança muito grande. Eu posso ter uma pequena diferença, mas por eu ter essa relação sempre igual aqui, por eu sempre ter essa mesma relação, eu vou sempre ter uma tendência a manter isso aqui. Beleza? Mas sim, eu posso ter uma oscilação. É pequena essa oscilação? Sim, é bem pequena. Mas se for para um sistema de precisão muito alta, pode influenciar. Não sei se vocês já viram que às vezes tem alguns sistemas, né, que quando a bateria está mais gasta, parece que ele começa a dar uma travada, começa a fazer uma contagem diferente. Sistema de contagem, principalmente, relógio, essas coisas. Eles começam a dar umas bugadinhas assim na contagem. Isso por quê? Porque a parte de oscilação dele tem uma leve alteração. E dependendo se ela pode ser visível, né? Dependendo da precisão que você precisa. Não sei se eu respondi tua pergunta ou não, Rodrigo. Também, Flávio. Não sei se é tão usual, mas também. Você diz de daí escutar valores diferentes, né? É, pode ser. É que daí no caso eu não sei se ela usa exatamente essa estrutura aqui. Mas a ideia vai pela mesma linha, sabe? Do tipo, como eu tô tendo um decaimento na bateria, obviamente eu vou tendo valores diferentes de tensão, o que pode ir alterando alguma coisa. Então, sim, né? No caso, poderia alterar. Não sei se é exatamente essa estrutura que usa, mas a lógica segue a mesma. Sim, mas é isso aí mesmo, Rodrigo. Você, tipo, você tá com uma bateria. Beleza, o teu VSAT vai diminuindo.
o teu VT vai diminuindo na mesma proporção, certo? Mas pode acontecer de você ter uma leve alteração por causa desse decaimento, sim. Mas a tendência é manter igual, mas você vai ter uma pequena alteração. Leve alteração. Mas não vai ser tipo, nossa, caiu um pouco a tensão da bateria, a parada que estava em 25K virou 70, virou 2K. Não nesse nível, né? Tipo, de 24.91 foi para 24.92, 24.90, 24.80, sabe? Tipo, é uma alteração mais sutil que pode acontecer. Respondido? Sim, mesmo que a tensão baixar. Porque, veja que você está baixando essa tensão e consecutivamente essa também está baixando. As duas estão abaixando. Então, o que acontece? Acontece que você tem uma alteração aqui, mas você tem uma tendência a manter mais ou menos a mesma relação. Entendeu? Porque não é só do tipo, baixou a tensão da bateria para 6 volts. Isso aqui não continua 1.2, isso aqui cai para 0,6. Por isso que eu tô falando, é uma tendência, né? Não é exato, mas é uma tendência a tentar manter parecido. Ok. Ok. Então, show de bola. Então, vamos lá. Cadê? Slide, tá aqui. Show. Agora tem um outro exercício 2 aqui. Determinar qual que é o R para que a frequência gerada seja de 100K. VO de saturação aqui, 10 volts. Então aqui ele está falando para a gente que o nosso VO é de 10 volts, ou seja, que o nosso VSAT é 10 volts. Ok, então, bora lá. Fazer este segundo aqui. Vamos terminar o R. A gente só quer o R. E os outros componentes, a princípio, a gente tem aqui na imagem. Tá? Então, vamos lá começar do mesmo jeito. Vamos começar aqui pelo nosso VT. Tá? Copiar lá de cima para facilitar. Então, o nosso VT aqui, o que ele vai ser? Né? Copiar aqui. Facilita a minha vida. Então, o que ele vai ser? Ele vai ser aqui 3,3K divididos por 3,3 mais 10K multiplicado por 10K. Beleza? Então a gente vai ter 3,3 divididos por 3,3 mais 10, que no caso é 13,3. Então a gente vai ter ali 0,2481. Isso vezes 10 vai dar um valor de tensão de aproximadamente. Puxa, eu vou ter lá. Aproximadamente 2,48 volts. Beleza? Então, aproximadamente ali 2,48 volts no nosso VT. Agora, né, a gente vem aqui, puxa a fórmula. Opa, o que eu fiz? Trouxe. Puxa a fórmula para cá.
E a gente vai ter, então, que o nosso período vai ser igual a 2RC ln de Vsat mais Vt sobre Vsat menos Vt. Porém, aqui é o período e a gente quer esta frequência. Então, o que a gente pode inicialmente fazer antes de ir ali para a fórmula propriamente dita, né? A gente pode vir aqui falar que T é igual a 1 sobre a frequência. Beleza? A gente vai ter que o nosso T ele vai ser igual a 1 sobre 100K. Ok? Então, sobre 100K, a gente vai ter ali um micro. É 100 Hz ou é 100K? Ah, é 100 Hz. Perdão, pessoas, estou falando de 100K aqui, mas é só 100 Hz. Estou nas drogas ali. Estou falando de 100K e nem é 100K. Na verdade, aqui, se for só sobre 100, então vai dar 10 mil. 10 milissegundos. Beleza? Eu comi bola ali, pessoas. Eu estava lendo 100 Hz e falando 100K. Aí fiz a conta tudo errado. Então é 100 Hz. Então 1 sobre 100 Hz vai me gerar 10 milissegundos. Agradecido aí por prestarem atenção. Isso é só tô vendo que vocês estão prestando atenção. Só. Mentira. Errei miseravelmente, meu. Nossa, pior que pra mim eu tava olhando é 100K. Não, não é 100K. Errou. Errou, não é 100K. Acontece. Né, minha gente? Triste. Igual eu quando deixei a calculadora em radianos. Exatamente isso aí. Acontece. É clássico. Isso às vezes acontece. É bom pra gente prestar mais atenção na vida. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, a gente tem ali os 10 mili do nosso T. Ok? Isso vai ser igual a 2 que multiplica o R, que é o que a gente quer encontrar, que multiplica o valor do capacitor, que é 100 farad, 100 nanofarad, então 100 nano, que multiplica aqui o Ln de nosso Vsat sobre o Vsat. Então, VCC ou Vsat mais VT, beleza? E a gente já sabe que o nosso Vsat é 10 e o nosso VT a gente calculou é 2,48. Isso divididos por Vsat menos VT. Então, 10 menos 2,48. Tá? Aqui na parte de cima, a gente vai ter 12,48 e na parte de baixo ali a gente vai ter 7,52. Tá? Então a gente tem este Ln aqui. Tá? Então, 10 mili é igual a 2 vezes R vezes 100 nano vezes esse Ln. Então, no caso aqui vai dar 10 mil igual a um número que multiplica R e a gente passa tudo dividindo depois. Beleza? Então, se vocês puderem me ajudar aí mais uma vez. 0,51. Muito obrigado, Beatriz. Beatriz já foi mais rápida que eu. Né? Então, a gente tem lá 10 mil igual a 2 vezes 100 nano vezes 0,51 vezes R. Tá? Então, 2 vezes
0,51 vai me dar 1,02. Isso multiplicado por 100 nano vai me dar 102 nano. Beleza? Então aqui a gente vai ter 10 mili igual a 102 nano, que multiplica o nosso R. Tá? Então o nosso R ele vai ser 10 mili. Então R vai ser igual a 10 mili dividido por 102 nano. Beleza? Então 10 dividido por 102 vai dar 0,098. Mili divididos por nano vai me dar mega. Ok? Então, esse cara aqui, esse nosso R, ele vai ser igual a 98,03 k-ohms. Símbolos ohms. Então, aproximadamente ali 93K. Então, nosso resistor, para este circuito aqui, tem que ser de aproximadamente 93K, para que a gente possa ter essa frequência de oscilação. Ok? Então, mais ou menos isso aí. Obviamente, né? Se a gente tiver um valor diferente aqui do R, obviamente que eu vou ter um valor diferente de oscilação. Tá? Então é isso aí. Ah, olha só. Esqueci de pôr o slide com o ponto de interrogação. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Sim, não, talvez. Dominado, tranquilão. Easy peasy lemon squeezy. Por enquanto, dominado. Muito fácil esse. Dominado, tranquilão. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Suave. Isso. Exatamente. Apenas concordo que foi mais ou menos isso aí que eu falei mesmo. Não sou um robô. Quem não é um robô, escreve no chat, não sou um robô. Muito bom. Vocês já viram aquele vídeo do bracinho robótico, tipo, clicando no Eu Não Sou Robô? É muito bom, cara, aquilo lá. Nossa, muito bom. Só pensei agora que se a fonte do amplificador for zero, o Vsat é zero, então a amplitude da onda também é zero, o que faz com que a frequência seja zero. Olha só. Muito bom, Rodrigo. Por aí. Nesse caso, não sai nada, né? Sabia que tinha um furo. É mais ou menos isso aí. As lógicas que os caras chegam, muito bom, cara. Nossa, nisso é gente robotante. Sei lá, que língua é essa, Flavião? Polonês. Entendi. O cara tá jogando, spamando o chat em polonês aqui. Incrível. Muito bom. Então, beleza, pessoas. Se não temos perguntas, por hoje é isso. Agradecido pela presença.